Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu quero dizer que o texto de hoje é muito mais fácil de nós entendermos do que o texto do domingo passado, não é? A quem honra, honra. O pastor da igreja é que tinha que ficar com a parte complexa do assunto. Mas eu quero convidar todos vocês para abrir a palavra de Deus em Neemias, o capítulo 8, e eu quero, então, convidá-los a acompanhar a leitura que eu vou fazer dos 12 primeiros versículos deste capítulo, Neemias 8, de 1 a 12. Encontraram? Sim. Quando chegou o 7º mês, os filhos de Israel já estavam morando nas suas cidades, todo o povo se reuniu como um só homem na praça, diante do portão das águas. E pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia da semana, ou era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé, ao lado dele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Hassum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que todo o povo. E quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo, levantando as mãos, respondeu: Amém, Amém. Inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josadabe, Hanã, Pelaías e os levitas ensinavam a lei ao povo, e o povo permanecia no seu lugar. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Então lhes disse: Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor, e mandem porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é a força de vocês. Os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: Acalmem-se, porque este dia é santo, não fiquem tristes. Então, todo o povo se foi para comer, beber, mandar porções aos que nada tinham e fazer uma grande festa, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Que Deus nos abençoe. Pai querido, nós estamos diante de Ti nesta hora com este relato maravilhoso dos efeitos da Tua palavra na vida das pessoas. E nós entendemos aqui, ó Deus,
que aquele momento foi um momento de avivamento entre o povo. Foi um momento em que a esperança reacendeu, em que a tua palavra foi renovada nos corações. Aquele momento foi um momento precioso, pelo qual o teu Espírito operou na vida do povo de Israel. E pode demonstrar com toda clareza para todos nós que efeitos maravilhosos a tua palavra pode produzir no coração de uma pessoa temente ao Senhor. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a clarear este assunto aqui, a trazer uma explicação de maneira que todos nós percebamos que o Senhor está por trás de tudo isto aqui. E que nós vejamos o Senhor por detrás de toda a nossa vida. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pois é, meus irmãos, este era o primeiro dia do 7º mês. Na linguagem religiosa, era o 7º mês. Quando é que este calendário religioso começou a funcionar? Esse calendário religioso começou a funcionar no dia em que Deus determinou aos israelitas que saíssem do Egito, lá atrás. Então Deus afirmou que a saída do Egito seria o primeiro mês do ano religioso. Entretanto, por alguma razão, o povo de Israel também tem um ano civil. E o ano civil é justamente no mês 7º do ano religioso. Então, quando nós olhamos para esse texto aqui, quando chegou o 7º mês, o primeiro dia do 7º mês, nós estamos falando do nosso 1º de janeiro. É claro que lá não era o 1º de janeiro. Na verdade, de acordo com o calendário judaico, vai ser no dia 25 de setembro. Mas é muito interessante a gente pensar, então, isso traz mais para perto da gente a ideia de que o primeiro dia do ano era feriado nacional. Quando nós lemos Levítico 23, por exemplo, quando lemos Números 29, nós vamos observar que Deus determinou que neste dia especificamente, ninguém faria nenhum trabalho fora da reunião. Portanto, esta reunião aqui que está acontecendo, ela não deixa de ser uma rotina na vida dos judeus. É uma reunião esperada, é uma reunião exigida pela lei e, portanto, toda a liderança religiosa, toda a liderança espiritual de Judá, dos judeus, na verdade, já estava se preparando para este dia. O que marca a diferença deste dia para outros dias é o fato de que, neste dia, especificamente, há um clima novo, há um ambiente novo, há uma circunstância nova. Aquele povo tão sofrido, que vivia sendo, de certa maneira, abusado pelas etnias vizinhas, pelos povos vizinhos, com dominação, com abuso de invasões, porque eles não tinham muros, porque eles estavam completamente desguarnecidos de segurança, tinham visto, nos últimos tempos, precisamente nos últimos meses, uma coisa fantástica acontecendo. Um homem chega e, impulsionado por Deus, propõe a toda a liderança da cidade o reerguimento das muralhas de Jerusalém. A obra tem contra si toda a inimizade em volta
das pessoas. Os governantes das outras localidades não querem esta muralha, e entretanto, Deus de tal modo faz com que a população inteira, tanto de Jerusalém quanto da região em volta, se envolva, se comprometa com esta reconstrução, que a Bíblia nos indica que em 52 dias, uma muralha extensa, relativamente extensa, alta, larga, tenha sido recomposta. Mais do que isto, o governador que chegou lá da região de Xerxes foi um homem que enfrentou os inimigos em volta, a população viu isso, os construtores viram isso, mas além disto, houve um trabalho muito forte deste homem e das pessoas que o acompanhavam no trabalho de promover a justiça interna, de maneira que aqueles pobres que já não tinham mais nada, absolutamente nada, recobraram as suas terras, recobraram algumas das suas posses e especialmente recobraram os seus filhos. Quer dizer, este ambiente todo é uma ebulição de coisas e as pessoas estão percebendo algo diferente. Mas não é só isso. Como nós temos pessoas tementes a Deus na liderança deste projeto todo, nós sabemos com toda clareza que a motivação que Neemias teve logo no início para vir reconstruir os muros, era o fato de que nós pecamos contra ti, nós abandonamos tua palavra, e o Senhor disse que se nós abandonássemos tua palavra, o Senhor nos dispersaria. Nós somos o teu povo, e nós precisamos voltar a ser teu povo. A liderança daquele povo sabia com toda clareza, queridos irmãos, que faltava ali o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento das Escrituras. Quando o povo não conhece as Escrituras, o povo pode até ser religioso, mas o povo baseia toda a sua crença, toda a sua confiança na experiência. Não é errado a gente ter experiência, mas não é errado a gente desenvolver uma teologia em cima da nossa experiência, porque a nossa experiência é imperfeita, não é verdade? A nossa experiência é parcial, é subjetiva. O que um de nós pode perceber, o outro pode não perceber, mas quando nós temos um padrão, e todos nós conhecemos o padrão, as nossas experiências podem ser desenvolvidas a partir do padrão. E assim nós crescemos. O que nós vemos neste texto, então, é muito importante. Em primeiro lugar, e eu não vou ter divisões aqui, porque senão eu vou ter umas 19, mas, em primeiro lugar, o verso 1 diz então que pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. A partir daqui, o livro é de Neemias, mas Neemias desaparece. Ele vai ser visto aqui no versículo de número 9, mas ele mesmo não é o líder deste dia. Ele sabe que ele não tem condições de exercer, nem ordem para exercer a função de um sacerdote, a função de um homem que está responsabilizado diante de Deus por conduzir a espiritualidade do povo. Então ele cede o lugar. Ele não é uma estrela. Ele não é uma pessoa que necessita aparecer em tudo. Ele desaparece do relato. E quem aparece aqui é Esdras.
Esdras já foi visto no próprio livro de Esdras, capítulo 7, como um estudioso, mais do que um estudioso, um homem crente, mais do que um homem crente, um homem conhecedor das Escrituras. Portanto, ele é a pessoa certa para estar na liderança deste momento da vida. Entende? Quando nós queremos uma igreja que é uma igreja despertada, nós temos que colocar as pessoas certas nos lugares certos. Nós temos que ter uma liderança sadia, uma liderança sem pecado, uma liderança competente pelo próprio Espírito Santo de Deus. E nós vemos lá no relato de Esdras uma pequena fala a respeito dele. O versículo 6 do capítulo 7 diz assim: ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel. E como a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele, o rei lhe deu tudo o que ele havia pedido. Você percebe que Esdras é um homem ungido pelo Senhor, não apenas conhecedor da Escritura, não apenas um teólogo, não apenas um doutor da lei, mas muito mais do que isso, um homem que está com seu coração direcionado pelo Senhor. Portanto, ele pode ser um veículo pelo qual o avivamento daquele povo aconteça. É importante para nós pensarmos que os nossos líderes precisam, sobretudo, ser pessoas espirituais, ser pessoas voltadas para o cuidado das Escrituras, terem o coração quebrantado. Quando uma igreja tem uma liderança de coração quebrantado, ela não age absolutamente por inveja, nem por dominação, ela age por serviço. Os nossos oficiais precisam ter a ideia de que eles estão postos aqui para o serviço do povo de Deus, e não para dominarem sobre o povo de Deus. Eles têm que saber, como dizem os americanos, 110%, para darem tudo de si para a liderança. O que acontece? Certamente, enquanto os muros estavam sendo terminados ali, já havia um grupo de pessoas preparando o púlpito, porque a obra terminou uns 5 dias antes desta reunião aqui do dia 1º. E era um púlpito que cabia 14 pessoas. Está dito aqui, não é? O nome das pessoas no versículo 4, que estavam junto com Esdras lá. 6 à direita de Esdras e 7 à sua esquerda. Portanto, ele era um dos que estavam quase no centro, ele não era exatamente do centro. Mas o que a gente verifica aqui é que o critério foi, ele leria o livro da lei em voz alta, portanto ele estava sem auxílio de microfone, como a gente tem aqui, mas ele estaria numa plataforma mais alta, indicando com isto que ele tinha o objetivo de alcançar cada pessoa do seu auditório, mas ao mesmo tempo que aquilo que ele ia fazer era mais nobre do que qualquer coisa que houvesse ali embaixo. E o texto nos mostra que o povo ficou de pé. Mas é interessante você observar qual foi o procedimento, então, de Esdras. Diz-nos o texto, aqui do versículo 5, o seguinte: Esdras abriu o livro à vista do povo, porque se encontrava num lugar mais elevado do que o povo. Quando abriu o livro, todo o povo se pôs em pé. Então Esdras fez o quê? Quando você lê o verso 6, você compreende que Esdras tinha que ler a lei,
Mas isso não era uma coisa mecânica, era uma coisa que deveria colocar o coração das pessoas no texto bíblico. Então, diz o verso 6, Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E a gente encontra outras passagens, queridos irmãos, que mostram como é que um verdadeiro israelita adorava o Senhor. Ele não apenas adorava o Senhor do ponto de vista de dizer que a natureza é gloriosa e a obra de Deus é gloriosa, como nós vimos no Salmo 19, mas ele tinha uma compreensão do Deus Redentor, ele tinha uma compreensão do Deus Salvador. E, normalmente, nós vamos encontrar esta fala, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Esta é a mensagem do Antigo Testamento, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor tem um coração, o Senhor tem uma compreensão da nossa existência, que é uma construção bondosa. Ele olha para as pessoas com ternura, ao passo que exerce sobre elas a sua misericórdia. No Novo Testamento nós vamos compreender perfeitamente a ideia de que ele faz isso por meio de Jesus Cristo. Quando a gente confessa Jesus Cristo como Senhor da nossa vida, ele então está, na verdade, nos aceitando como filhos. E ele trata cada um como filho, como filha. É maravilhoso a gente pensar nesse relacionamento. Mas quando a gente não lembra da palavra, quando a gente não conhece a palavra, quando a gente não pratica, não utiliza a palavra para nortear a nossa vida, a gente perde essa sensibilidade e a gente só consegue imaginar Deus furioso com a gente. Vocês lembram qual foi a reação de Adão? Deus vem aí, deixa me esconder. Deus vem aí, ele vai me ver e vai perceber que eu estou nu. É assim que a gente faz. É assim que a gente faz. A gente se esconde. Mas quando a gente conhece a palavra, quando a gente é confrontado pela palavra e quando a palavra tem acesso ao nosso coração, a gente se sente e a gente se percebe pequeno. A gente se percebe carente. E esta foi exatamente a crise, eu vou chamar de crise, que tomou conta de todo o povo. Porque Esdras subiu ao púlpito, abriu o livro à vista de todo o povo e começou a louvar o Senhor, o grande Deus. E o povo então acompanhou. O povo ergueu as mãos e o povo começou a louvar a Deus junto com Esdras. O coração foi sendo preparado para acolher as Escrituras. Acho bonito isto, porque marca exatamente o objetivo da nossa caminhada aqui. Por que a gente vem aqui e a gente tem todas essas partes litúrgicas que antecedem o sermão? Exatamente para a gente perceber quem Deus é, para perceber quem nós somos, para agradecer a Deus pelo que Ele faz por nós, para então recebermos a sua palavra. E geralmente é assim a ordem do culto. Então, o que diz a Escritura? Diz a Escritura que ele não ficou no púlpito. Ele leu, ele fez uma parte, porque ele leu em hebraico, a língua que Moisés escreveu a lei. Só que o povo tinha sido invadido, tinha sido levado ao exílio, e eles tinham agora uma língua administrativa do império.
que se convenciona, se entende que era o aramaico. Inclusive, se afirma que Jesus falou aramaico, uma língua que é uma espécie de língua mais universal, vamos dizer assim, nesse momento, do que o hebraico de Moisés. Então, Esdras lê do púlpito a lei, e eu imagino que essas pessoas do verso 7, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Mazéias, Quelita, Azarias, Josadabe, Anã, Pelaías e os levitas, estão no meio do povo, traduzindo para o povo e explicando para o povo. Eu fiquei imaginando como é que foi a estratégia de Jesus quando multiplicou os pães e os peixes. Eu fico imaginando como é que foi a estratégia dos judeus quando Moisés dividiu a congregação toda em grupos setorizados. E aí, então, havia a possibilidade de grupos pequenos ouvirem a leitura da lei de Deus, ouvirem a tradução da leitura e ouvirem a explicação da leitura ali, proximamente ali. Era como uma escola dominical, não é? Era quase como uma escola dominical. Mas é interessante que não havia opinião de ninguém, não. Havia a explicação do que significava a lei de Deus. Quando a gente explica a lei de Deus, e quando a gente fala do que Deus quer para a vida da gente, a gente começa a perceber que a nossa vida está fora do padrão, muitas vezes. Muitas vezes. E algumas coisas ferem o nosso coração. Não é verdade? A palavra de Deus é descrita no livro dos Hebreus como uma espada de 2 gumes. E não há pensamento que subsista diante dela. Ela é capaz de destruir a filosofia humana, exatamente pelo fato de que ela é a pura verdade que procede da boca de Deus. Esses levitas e o próprio Esdras, eles tinham algumas passagens anteriores que mostravam como Deus era tristonho com pessoas que mudavam a palavra de Deus para seu prazer. Quando a gente lê profecias como a de Jeremias, capítulo 23, ou Ezequiel, capítulo 34, são muito fortes as expressões de Deus contra as pessoas que mudam a palavra de Deus. E naquele dia, naquele primeiro dia do ano civil do povo de Deus, feriado nacional, em que todo o povo estava junto, a estratégia foi: vamos colocar este povo diante da palavra de Deus, porque o Senhor tem feito grandes coisas. Portanto, estão aí as bases de um avivamento. O Senhor está trazendo para as pessoas uma sensibilidade para o estudo da palavra de Deus. E nós precisamos desesperadamente, não da experiência religiosa, mas nós precisamos da palavra de Deus no nosso cotidiano. Quando a gente lê Jeremias 23, versículos de número 29 até 31, o Senhor diz assim: não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que despedaça a rocha?
Portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que roubam as minhas palavras uns dos outros. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Olha que prejuízo quando a gente encontra um pregador desses pela frente. O pregador sonha, o pregador tem uma visão, e o pregador diz, ele disse, quando Deus não disse. No versículo 16 dessa mesma profecia, está escrito assim, diz o Senhor dos Exércitos, não deem ouvidos às palavras dos profetas que profetizam entre vocês e que os enchem de falsas esperanças, falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, vocês terão paz. E a todos os que andam segundo a dureza do seu coração, dizem, nenhum mal lhes sobrevirá. Deus diz, não aceitem essa palavra. Conheçam a verdadeira palavra. Deus julgará toda ação humana. Ninguém pode ser salvo mediante a sua própria experiência. Cada um de nós precisa confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque só Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Precisamos ter a convicção muito clara que todos aqueles que o Pai deu a Jesus Cristo virão a Jesus Cristo. Mas compete a todos nós nos mantermos fiéis à palavra de Deus. A razão do fracasso de Israel foi fugir da palavra de Deus. Foi desobedecer os mandamentos, foi desobedecer os estatutos, foi desobedecer a lei de Deus. Esse foi o fracasso. E a Bíblia diz com toda clareza que no fim dos tempos as pessoas fugirão de Deus, mesmo estando nas igrejas, porque não estão atentas à palavra. Não dá para avivar o coração de uma pessoa sem que a palavra de Deus seja o centro da atenção e do entendimento delas. Nós precisamos estudar a Bíblia. Nós precisamos entender a visão de Deus para nós. Nós precisamos compreender todos os dias o que a palavra de Deus quer dizer para nós. E é maravilhoso a gente saber que no Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo avisou que o Espírito Santo de Deus é o encarregado dessa tarefa de nos ensinar tudo quanto nós precisamos saber. Mas nós não podemos prescindir da pregação do Evangelho, da exposição da palavra. Uma vez um crente comentou com o seu pastor o seguinte: pastor, o senhor não pregou hoje. O que o senhor fez foi explicar o texto. Mas pregação é isso, meu irmão. Pregação não é eu vir com muita filosofia aqui, não. Pregação é dizer o que o texto está dizendo. É nisso que está o verdadeiro ensino. Esdras sabia disso, os levitas sabiam disso, esse pessoal todo sabia disso, Neemias sabia disso. Sabe qual foi o resultado? O resultado está aqui mostrado no verso 8 e no verso 9. Eles iam lendo o livro da lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira que o povo entendesse o que se lia. O povo, de repente, descobriu a palavra de Deus e viu que a palavra de Deus é rica, é eficaz para transformar o temperamento, para transformar o coração, para fazer da gente próxima do Senhor. Na verdade, a intimidade do Senhor é para os que o temem. Mas os que o temem leem a palavra. Os que o temem estudam a palavra.
Os que o temem vivem pela palavra. E, meus irmãos, o povo entrou numa histeria. Em vez de todo mundo fazer como no princípio foi feito, né? Esdras louvou o Senhor, o povo levantou as mãos e todo mundo adorou o Senhor com o rosto em terra, foi uma alegria geral, mas quando a palavra começou a entrar no coração, aquelas pessoas começaram a ficar constrangidas, quebrantadas. É isso que a palavra vai fazer no seu coração e no meu. Nós vamos chorar diante de Deus quando nós compreendermos a palavra, quando nós lermos um trecho e começarmos a pensar no significado desse trecho. E quando nós pensarmos nisto, nós vamos ver o que aconteceu lá. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote, escriba, os levitas que ensinavam o povo disseram a todos: este dia é consagrado ao Senhor nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar. É um dia de alegria, não um dia de tristeza, mas a palavra provocou a tristeza. A palavra fez com que eles vissem o seu próprio pecado, a sua própria fraqueza. E é como os líderes dissessem assim: tá bom, vocês viram a sua fraqueza, mas agora pensem só, que o Deus que cuida da sua fraqueza pode dar para vocês um novo horizonte. E isso não é uma cidade, ainda que tenha uma cidade chamada Novo Horizonte. Uma nova perspectiva, uma nova visão das coisas, como eu falei pela manhã, quando a gente estudou o livro de Reis. E meus queridos irmãos, então, este dia é consagrado ao Senhor, nosso Deus, e por isso vocês não devem prantear nem chorar, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Eu gosto muito da intervenção da liderança ali, porque eu queria rechaçar aqui uma verdade absoluta da humanidade: a voz do povo é a voz de Deus. É não. Não é não. O povo não sabe o que faz, inclusive pode ficar histérico. Eu não sei quem é da década de 60, 70 aqui, quando aquelas bandas de rock, especialmente as inglesas, começaram a eclodir assim, nos shows, como era a reação das meninas. Alguma de vocês foi a algum negócio desse, não? E ficou treslocada, arrancando os cabelos, precisava tocar na pessoa e chorava. Não é esse tipo de coisa que o povo precisa, não. Quando o apóstolo Paulo falou de nós termos um relacionamento cultual com Deus, ele diz que nós temos que usar o nosso entendimento, a nossa razão, o nosso culto racional, a nossa competência de compreender a imensidão de Deus, a não acessibilidade de Deus, o fato de Deus ser insondável e de nós não sermos, o fato de nós sermos pequenos, mas sermos amados, o fato de Deus ter uma vontade específica para a nossa vida e de nós andarmos dentro dessa vida. Sabe, irmãos, a proposta daquela liderança foi: vão para casa, parem de chorar, hoje é dia de alegria. Sabe por quê? Porque o Senhor está fazendo uma obra, o Senhor está mexendo comigo, o Senhor está mexendo com você, o Senhor quer que você o conheça mais profundamente, o Senhor quer que você seja uma pessoa íntima dEle. Ele quer mostrar que Ele é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Ele não quer que você fuja dEle, Ele quer que você dependa dEle, Ele quer que você viva conformado com a palavra dEle. É isso que Ele quer, Ele sempre quis isso. Jesus Cristo é o nosso maior exemplo disso. Ele vivia com o Pai.
Ainda que ele estivesse tratando com a multidão, ele estava conectado com o Pai. Ele disse: eu não faço a minha vontade, eu faço a do Pai. E ele conhecia a Escritura como ninguém. Até porque eu fico imaginando, né? Ele ia para a sinagoga, ele ouvia o ensino dos escribas, dos fariseus. Eu acho que ele balançava a perna e dizia: é assim que vocês entendem? Mas não é isso que nós dissemos lá atrás. Porque ele faz parte da Trindade excelsa. Aquilo que os escritores bíblicos escreveram veio da cabeça da Trindade, meus irmãos. Iluminado, inspirado pelo Espírito Santo, é verdade, mas o Espírito não faz nada em segredo. E Jesus Cristo, então, é nosso exemplo para isso. Mas o que eles disseram? Vão para casa, comam e bebam o que tiverem de melhor. Parou aí? Não. Não parou aí. Porque a gente poderia dizer: olha, terminado o culto, vão para casa e comam à vontade o que tiverem aí. Mas não parou por aí. O texto nos diz: mandem porções aos que não têm nada preparado para si. Em outras palavras, vocês estão se percebendo agora como o povo do Senhor? Vocês estão vendo a força da palavra de Deus em suas vidas? Então agora comecem a se preocupar com os outros. Comecem a correr atrás das pessoas que estão em carestia em relação a vocês. Comecem a pensar nas pessoas que são da mesma fé e que não têm as coisas que vocês têm. Mas façam isso por amor. Façam isso por liberalidade e não por pressão governamental. É muito interessante a gente pensar, eu estou terminando, é muito interessante a gente pensar, meus irmãos, em como Jesus Cristo foi uma pessoa assim. Ele diz assim: as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. O foco dele não era ele mesmo, nunca foi. Foi você e eu. Se Jesus cuidou de nós, a orientação de Neemias e da liderança é muito clara: cuidem de todos, que não lhes falte nada. Nós não devemos pensar que é apenas função diaconal fazer isto. A gente dá para a igreja, a gente nem sabe o que aconteceu, se aquela farinha que a gente deu para a igreja estragou ou não. A gente não sabe. Além de fazer isso, e a junta diaconal vai cuidar para que ninguém tenha falta de farinha, a gente deve abrir o coração e dizer: Deus tem me dado tanto, eu quero repartir. Porque este é o avivamento genuíno. O avivamento genuíno. Então eu queria encerrar só falando algumas frases. Meus irmãos, o retorno às Escrituras, além de ser um privilégio para o crente, é uma obrigação do crente. E aquele povo teve uma experiência extraordinária, retornando à Escritura, e o mérito não é do povo, é uma ação inspiradora do Senhor para um verdadeiro avivamento. A segunda coisa que eu quero dizer é que é fundamental para a gente trabalhar no sentido de entender a Bíblia. Um princípio da Reforma Protestante foi exatamente este: cada crente precisa entender as Escrituras. E vocês viram no texto que a plateia de Esdras
era de homens, mulheres e todos aqueles que tinham entendimento. Acho que não tinha culto infantil. Era para rir, reverendo. A terceira coisa que eu quero lembrar é que o cumprimento da Escritura na vida da gente traz o confronto, traz a tristeza imediata, mas traz em seguida a alegria. E é muito interessante esse slogan do texto: a alegria do Senhor, não a sua alegria, a alegria do Senhor é a vossa força. Quando Deus está alegre, você está forte. E como é que Deus pode estar alegre na sua vida? Quando você o conhece, quando você manuseia a sua palavra, quando você relaxa diante dele e diz: ó Deus magnífico, grandioso é o Senhor, cheio de majestade e glória. Cada coisa que o Senhor manda escrever aqui mostra que o Senhor é um Deus que não muda. Eu preciso de ti.